Já estamos de volta ao vivo com o seu programa Estilo de Vida, direto do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E antes de começarmos o nosso bate-papo do dia, eu tenho participação especial dos nossos telespectadores. E diz assim: bom dia, família Estilo de Vida, mais uma semana que chega, que venha trazendo tudo de melhor para todos nós. Quem mandou essa mensagem foi o Michael Douglas, que sempre participa do nosso programa Estilo de Vida. Michael, mais uma vez um grande beijo para você, obrigada pela sua participação e continue ligado no programa Estilo de Vida, porque hoje vamos falar sobre alimentação. Isso mesmo, no nosso bate-papo do dia vamos falar tudo sobre tipos de azeites. Você sabe, por exemplo, o que é o azeite? Aí tem diferença, né? A gente chega no supermercado, olha para as prateleiras e tem uma diversidade muito grande de tipos. Por exemplo, você sabe o que é o azeite refinado, azeite composto, azeite virgem ou azeite extra virgem? Muitas dúvidas surgem nesse momento, por isso hoje nós convidamos a nutricionista Kelly Barbosa. Kelly, seja bem-vinda. Bom dia com esse friozinho aqui da nossa Amazônia. Muito obrigada, bom dia para todos. Primeiro a gente precisa entender o que é o azeite, Kelly. O azeite aqui no Brasil nós colocamos como o óleo de oliva. Na verdade, azeite é um óleo, se a gente for olhar pela palavra em espanhol, aceite, né? E quem sabe falar melhor espanhol vai entender o que eu estou dizendo, que é um óleo. Então, é como se fosse o azeite de oliva, é o óleo de oliva. Oliva vem da oliveira, que é uma árvore de azeitonas. Então, na verdade, é um óleo de azeitonas, é o azeite de oliva. E aí a gente já tem pergunta dos nossos telespectadores que dizem assim: como eu faço para aprender a comprar um bom azeite? É muito comum ouvir as pessoas dizerem: azeite é tudo igual, comprar qualquer um que já tá bom, né? Quem mandou essa pergunta pra gente foi o Michael Douglas, do bairro Raiz, que está participando. O que a gente pode falar para ele, Kelly? Realmente, né? Na verdade, óleos, ele tem uma característica específica, né? O lipídio tem uma característica específica. Então, realmente, óleo é óleo. Mas eu tenho, sim, qualidades especiais, principalmente dependendo do que eu vou usar. Então, eu vou usar para quê este óleo? Aí, dependendo da utilidade que eu vou empregar esse produto, aí eu posso melhor escolher a característica dele. Vai ser para consumi-lo cru? Não, vai ser para usar numa preparação, vai ser a finalização de um prato. Então, onde eu vou usar? Aí eu posso escolher. Como eu vou usar? Isso. Que prato eu vou usar? Tudo isso influencia, exatamente, né, Kelly? Por isso, Michael, especialmente para você, eu vou pedir da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 2. A gente já começa falando sobre os tipos de azeites. A gente começa com o azeite virgem. O que quer dizer isso, Kelly? Entre as muitas classificações, o azeite virgem talvez seja um dos mais comuns. Geralmente falam assim, é a primeira prensagem, é a melhor prensagem, mas usa-se o azeite virgem e principalmente o extra virgem como aquele que não precisa de calor, não foi extraído com calor. Então ele mantém algumas propriedades do azeite, quando eu digo azeite estou dizendo do óleo, ele mantém algumas propriedades do fruto original, que é a azeitona. E aí fala que esse azeite virgem é um pouco mais ácido que o azeite extra virgem, mas também rico em vitaminas e minerais, por ele não passar por esse processo de aquecimento realmente, né? Então, o processo de aquecimento vai determinar a quantidade também de nutrientes desse óleo, desse azeite. Quanto mais puro, quando eu digo a pureza, quando não passou por esse processo térmico, então ele vai manter algumas vitaminas, vitamina E, por exemplo, alguns outros nutrientes compostos desse composto, inclusive o próprio lipídio, que é o óleo. O óleo em si, o azeite de oliva, a azeitona, ela tem um monoinsaturado, que é o tipo de lipídio monoinsaturado, que é o ácido oleico, que inclusive vai determinar a acidez do azeite. Então, se eu aqueço
já no processo para distração do óleo, eu já vou perdendo esse monoinsaturado, ele começa a se saturar. Então, também vou perdendo características que deixam o azeite ou o óleo saudável. E o que quer dizer esse ácido? Quanto mais ácido ou menos ácido, por exemplo? Então, o ácido, ele não tem a ver com o ácido que a gente conhece na escola, ácido de limão, essas coisas, sabe? Essa característica ácida. Como eu falei, a característica do azeite de oliva é conter monoinsaturados, que é o ácido graxo oleico, é o nome desse lipídio, oleico. A acidez vai ser a quantidade de outros ácidos livres, outros ácidos graxos livres, que não sejam o oleico, que é monoinsaturado. Esse monoinsaturado, só para vocês terem uma ideia, tem no abacate também, entendeu? É um óleo monoinsaturado, que faz bem para o coração, tem outras características importantes para a saúde. Tem nas castanhas, por exemplo. Então ele faz bem para a saúde? Não, ele é excelente o ácido oleico. E a partir do momento que eu tenho muitos ácidos que não são do oleico, eu começo a ter eu faço essa graduação. Quanto mais ácidos livres que não sejam do oleico, eu aumento a minha proporção. E por isso que os ácidos começam a ter esse grau de acidez. Os óleos começam a ter esse grau de acidez. Não tem a ver com a acidez pH, tem a ver com essa quantidade de ácidos graxos livres que não sejam o oleico. O extra virgem, ele necessariamente precisa estar abaixo de 0,8%. Para a nossa saúde, ele precisaria estar no máximo 2% em qualquer tipo de óleo. Então, isso é para a saúde do ser humano em geral. Então, menos do que isso, quanto menos, melhor. Já que o ácido oleico é o que vai fazer bem para a nossa saúde. Agora, Kelly, onde é que a gente pode utilizar e de que forma a gente pode utilizar esse azeite virgem? Em que pratos, por exemplo? É muito importante nós sabermos que, por ele ser o extra virgem, então ele vai manter as propriedades mais próximas do original da azeitona. Então, todas essas características que fazem bem para a saúde, quanto nós pudermos não comprometer a sua estrutura, melhor. Então, onde nós vamos usá-lo? De preferência cru, o extra virgem, certo? De preferência que não passe pelo processo térmico, de preferência que não se exponha muito ao oxigênio, então que tenha um consumo mais rápido. Então eu coloco lá no prato sobre a minha salada, por exemplo, e eu já vou consumir, eu não vou guardar aquilo, não fica muito exposto ao oxigênio, que também pode danificar a estrutura que faria bem para a gente. E aí eu vou pedir ajuda da nossa produção para colocar nossa tela interativa número 3, que fala sobre o azeite refinado. O que a gente pode falar sobre esse tipo de azeite, Kelly? O azeite refinado, ele vai ter características muito parecidas com os outros óleos. Óleo de soja, por exemplo, é um óleo refinado. Ele vai precisar passar não só pela prensagem, como no caso o azeite de oliva, porque a oliva é um fruto que é como se fosse uma fruta mesmo, a polpa da fruta. Você espreme, aí tem aquela prensagem, soltou o suco, que seria o óleo. O óleo de soja já não é assim, você vai precisar de uma decantação, você vai precisar de uma filtração e outros processos. O óleo refinado é esse que passa por outros vários processos para chegar um pouco mais límpido à nossa mesa. Tem condições de ser usado. Perdendo os nutrientes realmente durante todo esse processo longo. Vai saturar, parte dos seus lipídios serão saturados, e a gente sempre incentiva que sejam, quanto mais insaturado, melhor para a nossa saúde. Então, vai perder vitaminas nesse processo. Então, o teor nutricional dele vai ser inferior a um azeite, a um óleo que não passou por esse processo. Inclusive, a acidez dele apresenta um nível superior a 3%. Exato. E a gente já falou que o ideal é realmente até 2%. Exato. Agora, onde que a gente pode colocar esse azeite refinado? Em que tipo de pratos? Geralmente, quando nós usamos frituras, geralmente usa-se esses azeites que já são saturados, já tem uma grande quantidade de saturações. Isso o ácido graxo já foi saturado. Então a gente usa mais em preparações que use o calor, né? Use o fogo e até frituras mesmo. Então,
frituras, realmente. Isso. Agora eu vou pedir a ajuda da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 4, que fala sobre outro tipo de azeite. O azeite composto, que é uma mistura do azeite refinado com outros tipos de óleos, inclusive de soja, né? Isso. Quando nós vemos no supermercado azeite composto, pode verificar que o preço também é menor. Pode verificar isso. Então, você fala, é mais acessível. Realmente, ele vai ser mais acessível porque ele não é 100% o óleo de oliva, o suco de oliva. Se você olhar, vai ter uma graduação, uma porcentagem de 10% de óleo de oliva para, de repente, 90% de óleo de soja ou outro tipo de óleo. Então, ele não é um óleo que é só de uma única matéria-prima. Então, além da oliveira, do suco da oliveira, da azeitona, do óleo de oliva, ele vai ter outros óleos também. O principal é o óleo de soja, né? E aí eu vou pedir a ajuda da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 5. Agora sim, vem falando um pouquinho mais sobre o azeite extra virgem, que é o mais puro e o mais rico em nutrientes, sendo assim o mais saudável entre outros dos tipos, né? Exatamente. O azeite de oliva extra virgem, como eu falei anteriormente, né? Ele seria assim, o suco realmente, a polpa, né? Você só coou as fibras da azeitona e aí eu tenho um suco que na verdade vai ser o óleo, né? O óleo de oliva. Isso não vai, embora faça bem para a saúde, a gente também precisa saber que todo cuidado de armazenamento pode estragar isso. Então, essa acidez, às vezes você vê um azeite extra virgem com uma acidez um pouco mais elevada, assim, 0,5%, 0,6%. Então a qualidade diminuiu. Na verdade, a própria forma de conservar as azeitonas antes de fazer esse processo, ou o óleo depois que já foi extraído, eu começo a perder para o oxigênio, ou as formas de armazenamento, eu começo a perder nutrientes e aumentar aqueles ácidos graxos que não são o oleico, que é o monoinsaturado, e aí eu aumento a acidez também. E aí, no próximo bloco, nós vamos falar sobre o último tipo de azeite, o azeite puro. Isso e muito mais no próximo bloco, ainda hoje no seu programa Estilo de Vida. Nós vamos para um breve intervalo e você pode fazer que nem o Michael Douglas, o nosso telespectador especial que está participando do programa Estilo de Vida, enviando suas perguntas e questionamentos. Gente, essa é a hora de tirar todas as suas dúvidas. Anota aí o nosso WhatsApp da produção. 92, código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá. No Instagram. E aí vem um azeite puro, que tá falando aqui que